A filosofia é importante demais para ser deixada nas mãos de filósofos. Os filósofos acabam com a filosofia quando a filosofia fica somente na mão dos filósofos. Eu quero refletir sobre essas duas afirmações aqui, com base num comentário a um vídeo que eu fiz comentando a divulgação da filosofia do vídeo do Leon e da Nilce. Eu vou colocar aqui o vídeo, caso você queira assistir, mas o comentário eu vou colocar na tela para a gente analisar. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Isto não é filosofia. Aqui, ó. O perfil é Inquietações Filosóficas 6460. Ele comenta assim sobre o Leon, né, que estava recomendando filosofia e tal. Falou assim: certamente ele não leu nada do que ele citou. Opa, aqui. Não leu nada do que ele citou. A filosofia tem um vocabulário próprio que é inerente à praxis filosófica. Cada filósofo tem um estilo próprio. Não saber isso é não saber nada acerca da filosofia nem dos filósofos. O problema dessa galera que tem formação em outras áreas é banalizar a filosofia e achar que todo mundo pode entender o que foi escrito pelos pensadores. A filosofia não precisa ser clara, nem sempre é. A filosofia é feita para filósofos e às vezes, e somente às vezes, tem alguma clareza e acessibilidade para quem não é da área. Como sempre digo para os meus colegas que não são da filosofia, é cada macaco no seu galho. Pois se não entendo, não vou dar pitaco, simplesmente me calo. Por exemplo, não entendo nada de física nuclear, então não vou dar pitaco sobre o que não entendo, simples assim. Eu acho esse um dos comentários que eu mais discordo na vida. Tô brincando, obviamente. Com todo respeito, eu vou discordar aqui do colega de profissão, Inquietações Filosóficas. Tem duas frases aqui que são, para mim, muito problemáticas e eu quero explorar o problema das duas, tá? A primeira delas é essa aqui, ó. A filosofia é feita para filósofos. Eu vou explorar o problema dessa frase aqui, segundo eu penso. E o segundo é... Cadê? É cada macaco no seu galho, pois se não entendo, não vou lá dar pitaco, simplesmente me calo. Vamos comentar essas duas frases aqui. A primeira delas é: a filosofia é feita para filósofos. Isso é simplesmente falso na origem da filosofia. Eu vou defender essa tese, tá? O Sócrates, que é o grande pai da filosofia, existe filosofia antes do Sócrates, mas o modo paradigmático de fazer filosofia é socrático. Não tem jeito. Existem outros? Existem. O modo, repito, paradigmático de fazer filosofia é socrático. Não tem jeito. Você vai perguntar isso de alguém que é especialista ou não especialista em filosofia antiga ou socrática, é difícil que alguém diga o contrário. Não digo que é o único modo de fazer filosofia para que não seja mal entendido. Mas repito pela terceira vez, é o modo paradigmático de fazer filosofia. Como é que o Sócrates fazia filosofia? O Sócrates fazia filosofia para filósofos? Um grande e redondo não. O Sócrates ia em praça pública discutir com pessoas que não eram filósofas sobre aspectos filosóficos, inclusive do cotidiano. O que é ser corajoso, o que é o amor, o que é a amizade, o que é a virtude, o que é a temperança. Aspectos relativos ao comportamento e à prática de qualquer um. Portanto, é falsa, historicamente falando, a tese de que a filosofia é feita para filósofos. Uma objeção que poderia ser levantada para mim, pelo colega, Inquietações Filosóficas, poderia ser: mas, Vitor, a filosofia se profissionalizou. Do Sócrates para cá, ela tem 2.500 anos, no mínimo. A filosofia não é mais assim. A filosofia é coisa de professores de filosofia, de pessoas que fazem graduação, mestrado, doutorado, produzem artigos e fazem papers para comunicar em conferências. Talvez essa fosse uma objeção. Hoje é assim que se faz. E é aqui que vem a tese do título deste vídeo. A filosofia é importante demais para ser deixada na mão de filósofos. Quando um campo se especializa, na época atual, significa que ele entra no mesmo frame, na mesma estrutura, na mesma dinâmica das ciências. E as ciências são produzidas assim, principalmente nas universidades, principalmente para especialistas e principalmente
com textos sendo feitos para serem lidos entre especialistas. É assim que se produz ciência. Qual que é o risco de se produzir ciência assim? Eu já volto para a filosofia, estou fazendo essa digressão, mas eu vou voltar para lá. É alienar a população de um letramento científico mínimo e correr o risco das pessoas acreditarem em qualquer coisa porque simplesmente a linguagem científica é excessivamente hermética. E por hermética eu quero dizer excessivamente inacessível. Vocês percebem? Vocês percebem que há pessoas que acreditam que a Terra é plana? Vocês percebem que há pessoas que acreditam em signo e astrologia? De verdade, não só no aspecto simbólico. Eu sei que tem um aspecto simbólico do signo e tal, que é uma brincadeira, mas vocês percebem que tem pessoas que acreditam de fato que signos existem e que regulam a sua vida? Você percebe isso? Você percebe que tem pessoas que não têm noção de como vieses e heurísticas fazem parte da cognição humana? Elas acham que de fato elas enxergam a realidade como ela é? Essas pessoas não têm letramento científico nenhum. Nenhum. E o quanto isso é prejudicial? Entende? O quanto isso é prejudicial? Em filosofia é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque a filosofia é assim feita nas academias, na universidade. Graduação, mestrado, doutorado, nós somos lá treinados. Eu falo isso porque eu venho de lá, pô. Né? A fazer, por exemplo, uma monografia de 50, 60, 80 páginas, até 100. A fazer dissertações de 100, 150, 200 páginas, a fazer doutorados de 200, 150, 300 páginas. Mas a gente é incapaz de formular uma comunicação compreensível para alguém que não é da nossa área. Resultado disso, a filosofia é percebida como altamente distante da realidade e inútil até para as pessoas. Esse é o resultado, percebe? E as pessoas não têm um letramento filosófico mínimo. O que é ter um letramento filosófico mínimo? Por exemplo, o que eu chamo, e aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado, a metodologia da filosofia, segundo eu penso, e claro, não estou inventando isso do zero, e aqui eu coloco na minha escola, o Núcleo de Formação Filosófica, é o método TEA, Talmadsen, Epoché e Aufhebung. 3 conceitos filosóficos. Talmadsen, você precisa se espantar com a realidade. Você precisa partir de uma concepção de que a realidade não está dada, de que as coisas não são naturais, em grande parte das vezes. Que há mais alguma coisa para investigar do que aquilo que te disseram. Você precisa se espantar. Talmadsen. Você precisa, quando você se espanta, investigar a questão para ver se é aquilo mesmo. Enquanto você investiga, você precisa suspender o juízo, epoqué. E quando você estuda o suficiente, você precisa se posicionar. Mas é útil que você se posicione negando o que não faz sentido, conservando o que faz, porque nem tudo é preto e branco, e tentando elevar a questão a outro patamar. Aufhebung, método TEA. Eu acho que esse método TEA, a minha convicção é o que eu acredito, a minha crença profunda, resume a filosofia. Só que para você entender isso, você tem que ter letramento filosófico, entende? Letramento filosófico mínimo dá às pessoas, e não só aos filósofos, a capacidade de se espantar com a realidade, a capacidade de suspender o juízo e está tudo bem, continuar investigando, a capacidade de se posicionar, não de modo preto e branco, nós contra eles, sempre. Às vezes é necessário, mas nem sempre, entende? Então, veja, tudo isso para dizer o seguinte, pode até ser verdade, eu concedo isso à objeção que alguém faria. Não, mas não é assim que se faz filosofia hoje. Eu até concedo que seja verdade, concedo. O que eu estou dizendo é que, ainda que seja um fato, eu apelo para uma questão não de fato agora, mas para uma questão de dever ser. Não deveria ser assim, porque sendo assim é prejudicial para todo mundo, inclusive para os filósofos profissionais. Por quê? Porque filósofos profissionais agindo desse modo não tem como serem percebidos como úteis socialmente falando e, portanto, são os primeiros a sofrer quando é preciso haver um corte de gastos em política pública. Quem é que vai protestar a favor de um departamento de filosofia se um departamento de filosofia pensar como o meu colega pensa? Ninguém. Talvez nem eu, entende? Talvez nem eu que sou formado em filosofia. Entende? Então, esse encastelamento da filosofia, que é resumido na frase a filosofia é feita para filósofos, é altamente prejudicial. Altamente prejudicial. E aqui, eu até concedi que a filosofia de fato é feita assim. Mas existem revoltas e rupturas dentro da academia para tentar tirá-la de lá. Eu próprio sou o resultado disso. Eu vim da faculdade de filosofia, mestrado, e não estou restrito a isso. Eu entendo a importância de me comunicar com as pessoas em geral, e não só com os meus pares da universidade. Pierre Hadot, um acadêmico assim absolutamente reconhecido na sua área, filosofia antiga,
reivindicava que a filosofia, na sua origem, é, sobretudo, composta de exercícios espirituais para o bem viver e não só para a contemplação da realidade como ela é, com termos técnicos que só nós, filósofos, dominamos. Errador precisa ser, assim, lido, relido, divulgado, e eu faço questão de fazer isso, né? Faço isso nas minhas aulas magnas. Porque essa dimensão da filosofia, mais perto das pessoas que não são técnicas, formadas na área, precisa ser divulgada por quê? Porque todo mundo ganha. As pessoas, porque têm condições de refletirem de modo com mais qualidade e, portanto, conduzirem suas vidas de modo mais racional. E nós, que fazemos filosofia técnica, ganhamos com isso também, porque o valor do nosso trabalho é percebido, percebe? É percebido. Então, não poderia discordar mais veementemente de que a filosofia é feita para filósofos. De fato, pode ser assim na academia, mas não deve ser assim. Esse é o meu ponto. Segundo ponto é cada macaco no seu galho, pois se não entendo, não vou dar pitaco, simplesmente me calo. Se você quiser dizer com essa frase a epoqué, a suspensão do juízo enquanto você investiga, eu concordo plenamente com você. Se eu não entendo de um assunto, enquanto eu não entender minimamente sobre ele, eu me calo. E nada de errado nisso, eu só estou investigando, só não estou preparado para me manifestar. Agora, se com isso eu entendo uma questão de, como você falou, cada macaco no seu galho, no sentido de eu não vou me meter a falar sobre um assunto que eu não estudei para falar, ora, mas isso é simplesmente condenar as pessoas a uma alienação profunda. Quer dizer que, por eu não ser formado em economia, eu não posso falar de economia? Quer dizer que, por eu não ser formado em astronomia, eu não posso falar de astronomia? Quer dizer que, por eu não ser formado em sociologia, eu não posso falar de sociologia? É claro que eu posso falar. Sempre partindo, deixando bem claro de onde eu estou partindo. Olha, eu li esse artigo, eu estudei esse autor, eu li esse livro, eu escutei essa aula e, a partir dessas minhas referências, eu vou falar isso. Tranquilo. Entende? Desde que eu esclareça de onde eu estou partindo, eu posso falar. Porque existem níveis diferentes de profundidade num discurso. Entende? O nível que eu exijo de um estudante de ensino médio é diferente do nível que eu exijo de um estudante de graduação, que é diferente de um estudante de pós-graduação. E eu já dei aula para os três. Percebe? Para as três pessoas. O ensino médio, a graduação e a pós-graduação. E é claro que são níveis diferentes. Eu vou proibir alguém de se manifestar sobre um assunto porque ele ainda não domina esse assunto? Ora, então, sobre o que nós vamos falar? É preciso verificar esses graus diversos de profundidade. Entende? E é para isso que a gente educa as pessoas de modo abrangente no ensino médio. É por isso que a gente dá química, biologia, física, história, sociologia, filosofia, educação física. Não porque eu quero que elas sejam especialistas sobre aquilo, mas porque eu quero que elas tenham uma educação abrangente sobre a realidade para ela entender minimamente a complexidade do que se apresenta diante delas. Se eu parto da premissa de que cada macaco no seu galho, eu vou fundar uma sociedade tecnicista, né, em que as pessoas vão ser alienadas da realidade. Elas vão ficar só na bolinha delas. Então, é muito perigoso isso. E você me desculpe pelo meu tom enfático, mas eu estou utilizando aqui, de propósito, de um dos princípios da retórica aristotélica, que é o pathos, tanto para engajar vocês, quanto para externalizar aquilo que de fato eu estou pensando. De fato, isso me move muito, porque uma das coisas que me faz vir para cá, para esse espaço virtual, compartilhar com vocês aquilo que eu aprendo, né, constantemente, é justamente a convicção profunda de que filosofia tem que ser para todo mundo. E eu termino com essa reflexão, embora não seja para qualquer um. Por que ela é para todo mundo e não é para qualquer um? Todo mundo independentemente da origem, né? Independente de onde você venha, quem você seja, em quem você acredite. Filosofia é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Por quê? Porque exige um certo comprometimento. Eu realmente penso que filosofia não é só decorar discursos dos filósofos. Filosofia é assumir uma certa postura diante da realidade, diante da vida, diante das pessoas. Sem essa postura, no meu entendimento, no do professor Vitor aqui, não há filosofia. E é por isso que eu faço questão de ensinar na minha escola não só o que os filósofos pensaram, mas uma prática filosófica. O meu método, o método TEA. Espanto, suspensão do juízo e negação, conservação e elevação quando você está diante dos posicionamentos da vida. Entende? Eu realmente acredito nisso. Isso realmente me move. Assim.
Eu queria muito compartilhar esse valor profundo de como eu entendo a filosofia e de por que a filosofia é muito importante para ficar na mão só de filósofos. Vocês concordam comigo? Ou tem algum ponto cego que eu deixei passar aqui? Coloquem nos comentários aqui, por favor, e vamos continuar esse diálogo. Não se esqueçam, vocês são o que vocês pensam e, como sempre, fiquem com Sócrates. E se vocês quiserem me ajuda para estudar filosofia, conheça a minha escola, o Núcleo de Formação Filosófica. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.